Graça e paz, meus amados, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos iniciando mais um trimestre pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E iremos abordar desta feita a lição por título: Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E eu sei que você já deu uma corrida e olhou a nossa introdução acerca dessa revista. Quero agradecer a vocês, pois publiquei ontem e tem quase 100 pessoas que visualizaram esse vídeo. É um vídeo introdutório acerca de todos os temas que iremos abordar nesse trimestre vigente. Se você ainda não viu, corre lá, vê, se situa dos temas para que você não fique perdido em nossas aulas. Sem mais delongas, vamos iniciar mais um resumo da nossa escola bíblica dominical. Vem comigo! Meus amados, como nós abordamos no nosso vídeo introdutório, esta é uma lição de caráter apologético, ou seja, defesa da fé cristã. Iremos abordar vários temas que vão de encontro a várias ideologias que têm tentado minar a Igreja de Cristo, que têm tentado confundir muitas mentes. Mas aqui, à luz da Bíblia Sagrada, nós iremos trazer um resumo, como você já sabe, objetivo claro, para que você possa estar embasado no dia da sua aula na sua igreja, seja no sábado ou no domingo. Eu quero lhe dizer uma coisa, novidade para esse trimestre. Quando pegarmos temas que há algumas frases, que há algumas nomenclaturas que requer mais uma atenção, então eu farei um vídeo à parte acerca desse tema. Por exemplo, iremos abordar aqui em um dado momento sobre mídias sociais. Então, fora o vídeo resumo, eu também farei um vídeo sobre mídias sociais. Outro ponto, sobre materialismo e sobre ateísmo. Então farei vídeos separados abordando sobre esses temas, tendo em vista que aqui nós fazemos apenas um resumo da escola bíblica dominical do tema que você irá abordar no próximo domingo. Outra coisa, se você tiver alguma dúvida, me manda aqui no chat do nosso YouTube. Escreva aqui, entre em contato conosco nas nossas redes sociais que estará aparecendo para você, o Instagram, o Facebook, que eu retorno para você também com material para que lhe ajude na sua aula de domingo. E uma coisa que eu quero falar aqui para você antes que eu esqueça, esse vídeo que eu farei à parte, eu irei publicar no sábado. Ou seja, se sua aula for no domingo, no sábado esse vídeo estará publicado para enriquecer mais o seu conhecimento em sala de aula. Pois eu tenho certeza, por se tratar de assuntos, de temas bem delicados para a nossa sociedade, terá muitas dúvidas os seus alunos. Eles irão ler a revista em casa, é claro, mas muitas palavras, muitos temas serão temas que trarão dúvidas para eles. Então, sendo redundante, mais uma vez, é de fundamental importância você, professor, que você possa ler, reler, procurar outras fontes confiáveis, livros, artigos que falem acerca do tema que você está abordando, porque com certeza você terá que tirar muitas dúvidas em sala de aula nesse trimestre. Dando continuidade, eu quero ler para você o tema da nossa lição de hoje, lição de número 1, que será aplicada no dia 3 de julho de 2022 e tem por título As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. E eu quero ler com você e para você o nosso texto áureo e a nossa verdade prática. O texto áureo está lá em 1 Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo 1. Paulo escrevendo para Timóteo vai dizer o seguinte: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nossa verdade prática nos diz:
De forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 5. Acompanhe comigo essa leitura. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. A nossa palavra-chave em destaque da nossa lição é a palavra sutileza. Anote bem essa palavra, sutileza. E como será uma palavra utilizada bastante durante esse trimestre? Em quase todos os temas você verá essa palavra sutileza. Eu quero trazer para você a priori o significado desta palavra. E essa palavra é um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo de delicado, meigo, suave. Trata-se de um comportamento hábil, perspicaz, que revela certa inteligência de espírito. Aí você pode dizer, mas Otoniel, então esses adjetivos são adjetivos bons. Ora, esse adjetivo aqui é um adjetivo empregado tanto para coisas boas quanto também para coisas ruins. Como, por exemplo, nessa revista nós vamos ver essa sutileza de Satanás em atacar, em tentar minar os preceitos bíblicos na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Então veja que tanto é um adjetivo bom falar de algo meigo, algo suave, algo delicado, mas aqui Satanás usa esses adjetivos como um meio, como estratégia para se infiltrar dentro da igreja do Senhor. Pense nisso. Antes de começarmos nos nossos tópicos, que são 4 nesta lição, deixa eu lhe dar uma dica ou uma novidade. Você sabe que aqueles layouts que aparecem nos nossos vídeos, com textos bíblicos, com alguma imagem, não se espante, teremos com maior frequência. E qual é o objetivo disso? Tornar a aula mais didática e também trazer para você de forma mais ampla e clara o texto ao qual eu estou me referindo. Ou seja, se você está em casa vendo o vídeo, você pode pausar na hora que o layout aparecer, seja com um texto em grego que eu esteja explicando, ou com um versículo bíblico, ou também com um tópico em destaque, uma palavra. Então você terá essa opção de pausar e ver com mais clareza, detalhe e também anotar para você depois verificar com mais tempo. Então será apenas para aprimorar e te ajudar. Dando prosseguimento, eu quero ler para você o nosso primeiro tópico dessa lição, que tem por título A Igreja sob Ataque. Está dividido em 3 subtópicos. O primeiro é a sutileza do ataque. Segundo, o alerta para o povo de Deus. E terceiro, a igreja na reta final. Ou seja, nesse primeiro tópico aqui, nós iremos abordar, à luz da Bíblia Sagrada, sobre esses ataques. Ou seja, é de conhecimento meu e seu, que não é de hoje que Satanás tem investido contra a igreja do Senhor. Eu sempre falo aqui, Deus não desiste de você e o diabo também não. Deus não desiste no projeto de te restaurar, de te usar, de te levantar, de tornar você um mensageiro dele. Já Satanás não desiste de tentar contra a tua vida para te tirar dos planos do Senhor, para te derrubar, para fazer você pecar, para te distanciar daquilo que Deus planejou para a sua vida. Então, Satanás tem, ao longo dos anos, investido contra a igreja do Senhor e ele tem
inovado nos seus métodos. Ou seja, a cada década, a cada passar de ano, ele tem inovado para que os seus ataques, as suas estratégias dê certo. E muitas das vezes tem dado certo por causa de duas coisas que nós iremos abordar como último tópico desta lição. Aguarde que você verá no final. Mas entenda uma coisa, pior do que esses ataques sutis de Satanás, que nós até conversamos no nosso vídeo introdutório, que nós falamos que ele vem como um sapatinho de algodão, ou seja, se você está com algo que é um sapato de algodão, quando você caminhar dentro de uma casa, ninguém vai te perceber você caminhar. Torna você sutil. E Satanás, ele, de forma estratégica, vem de forma sutil, quase imperceptível, porque a ideia é essa, que ele vem de forma imperceptível, escondido, procurando uma brecha. É por isso que nós devemos pedir a Deus diariamente discernimento. Algo que nós devemos estar em foco nesta lição, nesse tema, é discernimento, para podermos, através da palavra de Deus, do Espírito Santo que habita em nós, podermos discernirmos aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Pois bem, desde o começo da geração que ele tem investido até a nossa atualidade, passando pelo Antigo Testamento, o Novo Testamento, Jesus, ele alerta a sua igreja sobre isso, ele alerta através dos profetas, tanto no período da monarquia, quanto no período de cativeiro. Paulo vai alertar sobre isso, escrevendo para Timóteo, no texto a qual nós lemos como base na leitura em classe, sobre esses ataques, sobre Satanás investindo pesadamente contra a igreja do Senhor. Ora, se desde o Antigo Testamento, eu posso citar para você Gênesis 37, do 5 ao 7, posso citar para você também o 45, de Gênesis, do versículo 5 ao versículo de número 8 também. Eu posso citar para você já no período dos profetas e da monarquia, 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo de número 12. Posso citar para você agora no exílio, Ezequiel, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo de número 27. São textos que corroboram com o que nós estamos falando. Mas Deus nunca deixou a sua igreja desavisada. Ele sempre usou seus servos. Ele sempre teve um meio pela qual ele pôde alertar e anunciar ao seu povo o perigo que eles estavam correndo. O problema é quando esse povo não quer dar ouvido ao alerta de Cristo. E infelizmente, na nossa geração, há muitos ataques de Satanás que não é mais sutil, que nós conhecemos, sabemos. Um exemplo, o ataque contra a família, o ataque contra a Bíblia Sagrada, que nós iremos abordar em um tópico específico, mas muitos cristãos que não têm o desejo, que não têm a dedicação de ler a palavra de Deus, em buscar ao Senhor, nesses momentos são presas fáceis. E parece que eles estão aquém da situação, não estão nem aí. É como se tivessem dado por vencido. Mas essa revista vem para me acordar e te acordar e dizer assim: você está em uma batalha e você não pode baixar as suas armas, nem as de ataques, nem tampouco as de defesa. Ora, se você aprendeu no primeiro trimestre desse ano que a Bíblia é nossa regra de fé e prática, que ela é a inerrante palavra de Deus, você aprendeu no segundo trimestre que você deve colocar em prática aquilo que você aprendeu. Esse é o momento de você juntar os dois trimestres e fazer uso agora, defendendo as verdades que você acredita e as verdades que você tem como verdadeiras, não relativas, não meio termo. Eu acho que é, às vezes eu acho que não é. Não, pelo contrário. Crente, salvo, lavado e remido no sangue de Jesus, ele não vive em cima do muro. Ele se posiciona. Veja, mas o apóstolo Paulo vai dizer outra coisa. Vai dizer que nós estamos na reta final. Estamos nos últimos tempos. Ora, se para o apóstolo Paulo há 2000 anos nós já estávamos no fim dos tempos, imagine para eu e você. Estamos como? O autor da revista vai dizer o seguinte: olha, o que a igreja pode dizer dessa presente época?
É uma pergunta que ele faz para nós. E ele diz: não estaríamos na reta final? Na última volta da corrida? Acredito eu que sim. E tenho certeza que você compartilha desse mesmo pensamento que eu. Então, o primeiro tópico vem tratar sobre isso. Sobre, desde o princípio, que esses ataques têm acontecido. Mas graças a Deus que é misericordioso e gracioso, que tem nos dado graça suficiente para resistirmos e suportarmos os ataques de Satanás. E tem nos alertado. Ora, o ataque vem, mas ele nos alerta, nos conforta, nos enche do seu poder. Tendo isso em mente, vamos partir para o nosso segundo tópico dessa lição. O nosso segundo tópico desta lição tem por título: a natureza do ataque. Está dividido em 2 tópicos. A partir de agora, tanto o segundo, quanto o terceiro, quanto o quarto tópico vai ter 2 subtópicos, ok? Então, o primeiro subtópico desse segundo tópico tem por título: o ataque é de natureza espiritual. E o segundo é: o ataque é de natureza moral. Entenda uma coisa, você está vendo que nós estamos passando de forma superficial por esse tema de ataque, sutileza. Mas por que, Otoniel? Porque é a forma metodológica e pedagógica da CPAD em apresentar essa primeira lição. A primeira lição é uma lição introdutória. Então ela faz um apanhado geral de tudo que vai ser debatido, estudado ao longo desse trimestre. Então fique tranquilo, porque se há algum tema que você não entender que eu estiver falando, nós iremos abordar em uma lição específica, ok? Pois bem, o autor dividiu essa natureza desse ataque em espiritual e moral. E quando ele vai falar do espiritual, ele está falando do quê? De demônios, espírito enganadores. Você pode perceber isso lá em 1 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 1, que foi o primeiro versículo que nós lemos da leitura bíblica em classe. Ou seja, Satanás usa os seus agentes para fazer desordem, para atrapalhar, para tentar impedir a obra do Senhor. É claro que você tem presenciado, tem visto os ataques dele em tantas esferas. Mas Deus, que é poderoso, que nos dá poder e nos dá autoridade para vencer eles. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestades do mal. Isso está lá em Efésios capítulo 6 e o versículo de número 12. Veja que o apóstolo Paulo já tinha esse entendimento de que há uma luta maior. E o autor da revista vai dizer que os maiores inimigos da igreja são os seres sobrenaturais. Aquilo que nós não vemos com os olhos, naturais, carnais. Mas sabemos que ele está atuando, que ele está agindo, que ele está tramando contra a igreja do Senhor. O segundo ataque é de forma moral. E agora pega o homem. Que tipo de homem ele pega? Pega aquele homem que é o hipócrita e o mentiroso. 2 coisas que não podem acontecer na vida daquele que serve ao Senhor, daquele que diz ser discípulo de Cristo. Ele nem pode ser um hipócrita e nem tampouco ele pode ser um mentiroso. E o autor da revista vai citar uma palavra no grego que diz kausteriazo. É uma palavra que significa que aquela pessoa tem uma mente cauterizada. Essa pessoa que tem a mente cauterizada é uma pessoa que tornou-se insensível para julgar entre o certo e entre o errado. E desta forma, ele age com hipocrisia e com mentira. Mas sabemos que Deus aborrece tanto a hipocrisia que ele rebate sobre isso. Ele deixa bem claro no Sermão do Monte que isso não é a conduta de um cristão. E nem tampouco a mentira deve fazer parte daquele que serve ao Senhor. No nosso terceiro tópico, nós temos o título do seguinte: a esfera do ataque. E o primeiro subtópico tem por título a esfera religiosa e o segundo,
a esfera social. Entenda uma coisa, o autor aqui definiu duas coisas aqui para você ter em mente. Que primeiro o ataque ele é interno e o ataque é externo. Então ele tem origem interna e também origem externa. Que origem interna é essa? A origem interna é muito daqueles que o autor citou, que Paulo fala para Timóteo, aqueles que apostataram da fé. Ou seja, o que é apostatar? É abrir mão, é deixar de seguir uma fé, uma crença que antes você professava. Mas você não só abandona, mas você se torna inimigo número 1 daquilo que antes você praticava. E muitos que você conhece, eu também conheço, que apostataram da fé, que é visível e infelizmente tem muita influência em nosso meio, tem se comportado dessa forma. E é interessante que essas pessoas que estão dentro da igreja, que esteve por muito tempo à frente de batalha, lutaram com você e depois abriram mão e não quiseram mais saber do evangelho, são pessoas que infelizmente e muitas das vezes têm levado muito também ao erro. Por quê? Era uma pessoa de destaque às vezes, era uma pessoa de influência dentro daquele meio a qual ele estava inserido. E quando ele sai, ele leva muitos com ele. E infelizmente, muitos têm caído por não vigiar, por não pedir a Deus discernimento. E lembre-se, isso é mais uma estratégia de Satanás, é mais um ataque contra uma vida a qual ele encontrou uma brecha, brecha essa que depois que ele entrou, ele fez muitos danos, e um dos danos foi cauterizar a mente desse ser humano, tornando ele um apóstata da fé. Então o primeiro ataque é um ataque de dentro. O segundo ataque é um ataque social. É um ataque de fora para dentro. E aqui o autor vai falar sobre o quê? Proibindo o casamento. Ou seja, é um ataque de fora para dentro que vem contra os princípios estabelecidos por Deus. Contra princípios irrevogáveis da Bíblia Sagrada. Ou seja, vem diretamente nos atacar naquilo que nós cremos, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós professamos. Veja que o ataque tanto é interno quanto externo. E esse ataque social que vem de fora, como um meio aqui citado pelo autor, proibindo o casamento, é algo bem visível e também teremos uma lição acerca desse tema aqui. Então fique tranquilo que nós iremos abordar uma lição só sobre o casamento. E você e eu sabemos o quanto Satanás tem investido para acabar com o casamento, com esse projeto de Deus para o ser humano. Mas graças a Deus que há um povo, uma remanescente, que tem vigiado, que tem buscado ao Senhor e que não tem deixado Satanás entrar com esses pensamentos, filosofias e ideologias contra o casamento. Vamos para o nosso último tópico. Se você está gostando do vídeo, está sendo útil para você, aproveita e deixa teu like. Curte, comenta, compartilha com aquele irmão que você conhece que gosta de ler Bíblia. Deixa eu lhe falar uma coisa, meu amado. Os vídeos aqui postados e postado nos outros canais também dos amados irmãos aqui, é um meio pela qual você pode assistir com comodidade em casa, parar, colocar pausa. Porém, isso não substitui a tua aula de domingo. Aqui eu não posso tirar todas as suas dúvidas, mas há um professor, há uma professora que se dedica durante toda a semana estudando essa lição para aplicar para você em sala de aula. Não despreze o tempo desse irmão e dessa irmã que ela se dedicou para dar essa aula com muito prazer para você. Por mais que você assista aqui e pegue muito conhecimento aqui, isso é bênção, vá para a sala de aula, estude com o seu irmão e com sua irmã, debata também sobre esses assuntos, apresente texto bíblico, corrobore com o seu professor, torne a aula mais didática, ajude o seu professor em sala de aula. Não abra mão de ir aos domingos e levar também seus filhos, a sua esposa, o seu esposo para a escola bíblica dominical. Estar presente na escola dominical, eu gosto de falar isso, é outro nível. Por mais que aqui seja bom, você esteja estudando esse vídeo aqui, não sei, no sofá,
sentado, comendo, deitado, não abra mão da sua escola bíblica dominical de domingo, ok? Vamos para o nosso último tópico para encerrarmos esta lição de número 1. E o último tópico diz o seguinte: a igreja protegida. E como é que a igreja ela se torna protegida, Otoniel? Por meio de duas coisas. Primeiro subtópico, por meio da palavra de Deus, da exposição da palavra de Deus. E segundo, a prática da oração. Pois bem, é outro tema bem relevante aqui. Há muita pregação. Se você procurar no YouTube agora, você vai encontrar muita. Há muitos textos por aí sendo publicados. Há muitos irmãos falando de Deus. A pergunta é: qual deles tem compromisso com a verdade? Qual deles está falando a verdadeira e pura palavra de Deus? A verdadeira exposição. Veja, irmão, há muitos irmãos comprometidos com a verdade, que eu também escuto, que eu sei que são homens de Deus, que falam, que pregam a palavra de Deus de forma coerente e que nos enriquece. Mas também, infelizmente, há muitos que pregam essa palavra por inúmeros motivos, menos te levar ao pleno conhecimento da verdade. Então tenha cuidado com isso. Mas aqui, uma coisa que deixa claro para essa igreja ser protegida é a exposição da palavra, ou seja, a palavra sendo ensinada para você de forma didática, clara e pura. Você analisando detalhe por detalhe, texto por texto. Que coisa maravilhosa! Entendendo o contexto bíblico, entendendo para quem foi a mensagem, qual o objetivo da mensagem, qual a relevância da mensagem para os nossos dias. Isso sim é um ensinamento expositivo e que nos traz ensinamentos primorosos. Não abra mão da exposição da palavra de Deus, porque ela é o alimento diário para a sua vida. O segundo e o último subtópico fala sobre a prática da oração. Ei, não deixe de orar. O apóstolo Paulo já dizia: orai sem cessar. Ou seja, tenha uma vida contínua de oração, de intercessão, de busca, de comunhão com o teu Deus. Pois por meio da palavra e da oração você estará bem alicerçado, embasado e sustentado e também fortalecido contra esses ataques sutis de Satanás. Eu encerro lhe dizendo uma coisa: se prepare, porque essa lição desse trimestre tem muito tema melindroso, mas muito tema essencial para o meu e para o teu conhecimento. E eu tenho certeza que você sairá desse trimestre mais fortalecido, mais abastecido, mais sábio do conhecimento vindo do alto. O meu desafio é esse. Eu te convido, a partir dessa lição, a ficar comigo até a 13ª lição e aprendermos junto do que Deus quer falar conosco nesse trimestre. Forte abraço e que Deus te abençoe e até a próxima lição.